chegando com mais um Vida Saudável nesta última semana do mês de maio, aqui pela 93 FM e também pelas rádios parceiras, e com a volta dele, o retorno do Dr. Júlio Cazé, que estava em viagem, né? Tava aí buscando ainda mais conhecimento também, né, doutor? Para trazer para os ouvintes, e já trouxe na mala também novos parceiros, né? Bom dia para você, doutor. Bom dia, Diz. Eu quero mandar um abraço especial a todos vocês. Que saudade que eu tava de voltar pro quadro, fazer o Vida Saudável. Esse quadro que é a família Vida Saudável, viu disso? Tem que falar já, é a família Vida Saudável. Sem dúvida. E vocês ouvintes que nos escutam, seja pelos aplicativos, seja pela rádio, né, pela 93 FM, seja pelos nossos parceiros também, as rádios que nós vamos falar agora também, a gente só tem a agradecer, né, pela essa audiência e pela parceria de vocês para fazer crescer esse quadro que realmente chegou para ficar e tá chegando nos corações. Doutor, além da 93 FM, quem tá com a gente sempre, vamos lembrar as nossas rádios parceiras. Exatamente, a rádio 104.9 Vale Verde FM de Feliz Natal. Um abraço ao povo de Feliz Natal. Exatamente, a rádio Interativa FM de Jaru 105.9. Alô, povo de Rondônia, um forte abraço para todos de Jaru aí, obrigado pela audiência de vocês também, né? E agora a grande surpresa que nós temos também para os nossos ouvintes, a nova parceira que nós temos, a rádio Sideral FM 104.9 de Buerarema, na Bahia. Buerarema é o nome da cidade? Buerarema, com B de bola. Buerarema, na Buerarema, na Bahia. Um abraço a todos os baianos aí, tamo junto. Exatamente, pessoal aí da Bahia. Estive lá na Bahia esses dias agora, visitando os familiares meus, e aí fechamos mais essa parceria com o pessoal de Buerarema, na Bahia. Um abraço especial também ao diretor Carlos e as pessoas que acreditam, compõem, né? Compõem e acreditam no nosso projeto aqui, né, doutor? Vamos começar. Vamos trazer o tema de hoje, que é bem interessante e muita gente já deve ter sofrido com isso ou sofre até hoje, né? Exatamente, Dizzy. Nós temos um tema hoje super importante que a gente, inclusive, acho que essa semana de greve dos caminhoneiros, as pessoas passaram com muita dificuldade. Eu acredito que ativou esses dois temas, que é a azia e a má digestão. Na realidade, Dizzy, se a gente observar, a azia, ela encaixa no grupo dos problemas de saúde relacionados com má digestão, tá? Ele é um sintoma que está dentro da má digestão. Ela não se pensa, no caso, em azia, separado, por exemplo, da má digestão. Porque, na realidade, a má digestão, o nome correto diz, chama-se dispepsia. Olha que bonito, né? Você chega no médico lá e fala, doutor... Tô com dispepsia, mas ninguém fala, né, doutor? Não tem como, né? Eu tô com a má digestão, né? Eu comi alguma coisa, me senti mal, né? E aí eu tô com essa sensação de uma má digestão, que é sensação de plenitude, de estômago, né, cheio, e aí é onde a pessoa procura a atenção de saúde. Agora, olha só o detalhe importante com relação à prevalência da má digestão como tal, né? Ela hoje, na atenção primária de saúde, ou seja, nas unidades de saúde, ela é causa de 44% dos atendimentos de saúde. Quase a metade, no caso dos atendimentos, de má digestão. Porém, existe uma situação, Vidiz. As pessoas, muitas vezes, elas não procuram a unidade de saúde. Em casa mesmo elas tentam resolver o problema, né? Exatamente. Na maioria dos casos, acredito eu. Isso. E aí o que acontece, sabe o que acontece? As pessoas acaba caindo essa porcentagem para 1% somente, que realmente vão lá, se tratam com o médico. Buscam o médico e se tratam. Mas o que acontece muitas vezes? As pessoas, como é que você acabou de falar, as pessoas se automedicam, vão, por exemplo, na farmácia, compram um medicamento que às vezes não precisa ser vendido por receita médica, e aí ela se trata e acaba, no caso, resolvendo o problema. Mas às vezes ele persiste, viu? Ele acaba persistindo. E aí é o grande problema. As pessoas começam a entrar com um desconforto na hora que se alimenta, e aí procura atendimento médico. Exatamente. Doutor, quais são as principais causas da má digestão? Dá para colocar dessa maneira assim? Exatamente, Diz. Assim, o que acontece é o seguinte, na realidade está associado muitas vezes ao uso, por exemplo, abusivo de alimentos, né? Alimentos que levam essa má digestão. Digam-se, por exemplo, bebidas gaseificadas, né? Os refrigerantes que a pessoa come e do lado tem um copo de refrigerante ali. Sim. Aquilo vai levar, no caso, a sensação de plenitude. O café. O café, ele é um grande inimigo que leva também o café, o chá preto, leva a pessoa a uma má digestão. Ingestão em então excesso... Então eu tô enrolado, viu? Se o café dá má digestão, eu tô enrolado, viu? Você já viu, né? Tomar. Não, é complicado, porque dependendo da situação... Né? Exagerado. Mas dependendo da situação, o café, ele faz isso. Ele tem esse grande problema. Ele é um fator positivo para a questão de deixar a pessoa estimulada, mas tem esse grande problema. Sim. Agora, Diz, outra coisa também que a gente vê, que a gente observa também na questão da má digestão, é comer, né, em excesso.
Inclusive nós temos aí, eu coloquei no meu Instagram, né? Instagram casé.med, eu coloquei a imagem aí de uma pessoa comendo um prataço de comida. Aquilo ali é... né? A gente tem até algumas imagens na internet, né? Tem aquelas pessoas que estão com aquele pratão gigante, aquele morro, aquela serra mesmo, né? Cheio de comida. E principalmente quando vai num restaurante também, na churrascaria, nos rodízios, doutor. Exatamente. Né? Só que tá o detalhe importante, Dízio. O grande problema que nós temos hoje, que nossa sociedade tem, é o seguinte, é o tempo, muitas vezes. E aí se come, no caso, sem perceber, inclusive, o sabor do alimento. E esse comer, passar esse alimento, muitas vezes, você não consegue nem chegar na saciedade. E você vai comendo. E é o grande problema também, quer ver uma coisa importante, Dízio? Comer e falar. A pessoa que come e fala também, ela começa a fazer aerofagia. O que é isso, aerofagia? Você come e aí começa a entrar ar pela boca. Tipo, você tá almoçando e não para de conversar, de paparicar. Exatamente, fica aí mastigando. No meio da alimentação, mastigando, falando. E aí entra ar e entra comida. E aí vai dar também a sensação de plenitude, cheio de gás lá, a pessoa com a barriga cheia de gás, entendeu? Olha só que interessante. Outra coisa importante, vamos lá, pessoa, que nós estamos no feriado, o pessoal vai ficar meio bravo comigo, mas vou ter que falar também. Ingestão de bebida alcoólica. Má digestão, pode levar má digestão. O excesso, claro, né? E o tabagismo também. O cigarro, dizem, quando a pessoa começa a fumar, né? O fumo, no caso, a nicotina, ela diminui o peristaltismo, o movimento do tecido, né? Que compõe, no caso, o sistema digestivo, e aí, no caso, leva a sensação de plenitude e a má digestão. Tudo isso pode levar também, no caso, como é que chama? A dispepsia funcional, por exemplo, que a gente fala, né? Também, que é um fator importante também. A dispepsia funcional é a diminuição do peristaltismo funcional relacionado, por exemplo, com a idade. Sim. Não é normal. Você vê, por exemplo, essas pessoas que estão nas fotos comendo em excesso, geralmente são jovens. As pessoas mais velhas, elas vão, com a idade, diminuindo a ingesta de alimento. Sim, a pessoa mesmo não consegue ingerir mais tanto alimento, exato, você quer dizer? É isso. Inclusive as pessoas, por exemplo, acima de 60 anos, quando elas começam a comer, por exemplo, à noite, elas começam a dizer, olha, ela chega na consulta e diz, doutor, eu como, e quando eu como à noite, por exemplo, o meu jantar, ele fica durando até outro dia. E realmente fica lento ali a digestão. Verdade. E aí a pessoa acaba procurando ajuda médica. Eu não sei o que acontece comigo. Quando eu vou comer bastante, que eu costumo fazer isso, né? Vou no restaurante, na churrascaria, na pizzaria, no outro dia, à noite, né? Quando eu faço isso, eu tô com a barriga roncando. E eu não sei o que acontece, se é normal isso ou não. Você ainda é um meninão, novo. Né? O Diz é um meninão. Então o que acontece é o seguinte, ele provavelmente não, né? Você provavelmente, Diz, não vai experimentar ainda essa dispepsia funcional, ou seja, que essa sensação ainda de estômago cheio, né? Mas a idade vai chegando e aí você provavelmente vai experimentar. Pois é, até o Mexerica tá aqui com a gente, daqui a pouco vai comandar o Rota 63, ele comentou em relação a isso. Se com o avanço da idade, a capacidade de digestão do estômago vai diminuindo, vai perdendo assim a capacidade? Com certeza. Isso explica a diminuição na alimentação? Claro. Está relacionado como nós estamos falando, a dispepsia funcional. Porque, gente, olha só, o que é importante a gente pensar, queridos ouvintes, vocês que nos escutam também, a gente tem que ter em consideração uma coisa. Muitas vezes, quando a pessoa tem essa sensação de má digestão ou sensação de azia, que a gente fala pirose, a azia, no caso, nada mais é um nome chamado científico, é a pirose. É aquela sensação de dor na região do esôfago, que corre até o pescoço, vai até o pescoço e às vezes para as costas, e que inclusive simula o infarto. A pessoa pensa que está infartando. É uma dor estranha. É dor estranha, porque na realidade o ácido volta do estômago e vai cair no esôfago e começa a queimar o esôfago. O que acontece com isso? Muitas vezes as pessoas mais velhas experimentam isso. E aí, claro que confunde. Mas muitas vezes, o grande problema, por que a pessoa busca a unidade de saúde? Porque ela vai pensar que está infartando ou vai pensar que tem um câncer. Um câncer no estômago, que tem um câncer no esôfago. Sim. E essas causas, no caso, esses diagnósticos diferenciais, que é câncer, o infarto, são muitas vezes pequenas, né? Não é a grande porcentagem da população. Doutor, mandaram um áudio, inclusive o Zé Carlos Araújo aqui do nosso departamento de jornalismo. Opa, um abraço ao nosso amigo Zé. Um áudio pra você, vamos ouvir. Ô Dízio, bom dia pra você, bom dia pro doutor. Bom dia. Eu tô acompanhando aqui esse quadro que é muito importante. E tem auxiliado muita gente em casa através da 93 FM e por meio da internet também. E eu queria fazer uma pergunta pro doutor. Às vezes eu almoço, eu não sei se exageradamente, mas eu procuro controlar a minha alimentação em relação à quantidade e também à qualidade dos produtos que eu alimento, né? Que eu consigo ingerir.
Mas aí você passa com aquela sensação de que a barriga está muito cheia, né? Uma sensação de que o alimento não digeriu normalmente ou não está digerindo normalmente, sei lá. O que acontece? Por que acontece esse tipo de coisa? O que a gente deve fazer numa situação como essa? Não é sempre, mas às vezes acontece de você almoçar ou jantar e de repente parece que continua cheio durante horas depois. O que eu faço numa situação como essa aí? Bom dia, bom programa para vocês aí. Um abraço, Zé, e obrigado, Zé, pela audiência também. A gente fica feliz aí, Zé, grande parceiro. E foi bom, Zé, no caso, ter sido o Zé a pessoa que nos perguntou, porque a gente sabe a rotina. A gente sabe a rotina corrida, sua, né? A rotina do Zé. A gente sabe que o tempo inteiro tá ali, tem que estar em flash, todo esse negócio, no caso do jornalismo, e que muitas vezes não dá tempo de se alimentar de forma correta. Você que nos escuta também, às vezes que você tem o teu trabalho, às vezes que sai para trabalhar e volta, às vezes essa correria não dá tempo de almoçar de forma correta. Você sabe qual é o grande problema de sensação de plenitude muitas vezes, que experimenta os nossos ouvintes e até o Zé também, no caso a mastigação. É isso que eu ia falar, eu acho que está totalmente ligado à digestão à mastigação. A mastigação. Você sabe mais ou menos quanto tempo tem que durar um almoço, você mastigando direitinho ali, em pouca quantidade? Tem ideia? Rapaz, eu não tenho essa ideia, viu? Então, diz 20 minutos. 20 minutos você ali não na tem mesa, o tempo ideal. Você sem conversar, hein? Sem conversar, porque o grande problema. Um prato de comida? Um prato de comida. Você mastiga. Com 20 saliva minutos, e engole. 20 minutos já tô no terceiro, ou quer dizer, no segundo. Você entendeu? A gente não faz essa prática, esse é o grande problema. E aí que tá o detalhe importante, porque aí o que vai acontecer? A gente vai levar um alimento pouco digerido, porque já começa a ser digerido na boca, a saliva, no caso, ela começa a digerir uma grande parte dos alimentos, e a gente leva um alimento pouco digerido pro estômago fazer esse trabalho. O estômago, no caso, ele tem função de armazenamento, claro, de começar a digestão. Porém, ele não tem muitas vezes as enzimas necessárias. Isso vai demorar mais essa digestão. Exatamente. E aí, consequentemente, a sensação de plenitude, de demora de esvaziamento desse estômago. Então é importante tomar cuidado com o alimento que vai ser ingerido e também, principalmente, a mastigação. Tem um número assim mínimo de tempo para você, a cada mastigada, vamos dizer assim, a cada garfada ou colherada de comida que você... Uma dica, se tivesse para passar para os ouvintes. Olha, eu acredito que deve até ter. Eu não tenho esse dado na minha mente, mas o que é importante a gente ter em consideração, né? Que o alimento ele seja bem digerido. Por exemplo, uma carne. Quando você pega uma carne, que você mastigue bem a carne, você sinta, no caso, o sabor da carne. Porque o detalhe importante é isso também. Aí a hora que você não tá mais sentindo o sabor, eu acho que daí você vai engolir. Aí você engole. Né? Porque, tem gente que nem sente o sabor, né? Não, manda embora. Um pedaço, e aí no caso vai pra dentro, às vezes tá quente também. Aí é problema, né? E aí manda pra dentro. E aí qual é o problema que vai acontecer também? Vai dar a saciedade precoce. Outro sintoma que pode aparecer é a náusea, que às vezes a pessoa quando come em excesso sente aquela náusea, aquela vontade de voltar ao alimento, né? O vômito muitas vezes que pode acontecer, viu? A regurgitação, a pessoa que no caso começa no caso a voltar aquela comida e vê que a comida está subindo e dá a sensação da azia, no caso da pirose que a gente falou, e a excessiva eructação, aquela pessoa que começa a comer e solta, no caso, né? A gente fala no termo da rua, vamos dizer assim, os arrotos, né? Esse exatamente no caso quando o alimento não desceu de forma correta. Ok, tem uma pergunta de uma ouvinte aqui, a Larissa. Bom dia para Larissa. Ela perguntou: a má digestão pode causar prisão de ventre? Com certeza, Dízio. Na realidade, o intestino, a prisão de ventre está relacionado também, que é a chamada constipação, está relacionado a um intestino não bem funcionante. Se eu, por exemplo, começo a ter uma má digestão, inclusive a prisão de ventre está relacionada à má digestão, né? Você, no caso, vai levar a prisão de ventre. Claro que a prisão de ventre, a constipação, ela tem causas, né? Tem muitas vezes causa. Uma das causas, por exemplo, é hereditária. Se eu tenho um papai e uma mamãe que tem prisão de ventre, eu provavelmente vou ter prisão de ventre também. Sim. Ok. Vamos falar um pouquinho especificamente da azia, que a gente comentou bastante sobre a má digestão. Eu não sei se realmente isso faz sentido, mas parece que quando você mistura alguns tipos de alimentos com outros, parece que você logo sente azia. Ou isso seria um problema no organismo da pessoa, ou é um problema de misturar alimentos diferentes ali que não deveriam ser misturados? Exato, diz. Muitas vezes é que a gente falou, aqueles alimentos que estavam relacionados com a má digestão, que a gente colocou com a má digestão, também se encaixam na azia, né? O café, o refrigerante, porque a azia, a principal causa,
a gente tem como causa é o seguinte: a azia, que no caso é o retorno, é refluxo, né? É a chamada doença do refluxo gastroesofágico. É quando o alimento bate no estômago e retorna pelo esôfago. Por isso você sente aquela queimação. Exato. O esôfago está preparado, Dizzy, para que o alimento desça, não que suba de volta, né? E desculpa, eu fui até redundante, subir de volta, né? Tá bem errado, né? Mas que o alimento ele desça, que ele vá, no caso, para o estômago, e do estômago passe, no caso, para o intestino delgado, okay, né? O que acontece muitas vezes, existe um esfíncter, que a gente fala esfíncter, que são válvulazinhas, que no caso não deixa voltar esse alimento. Na entrada do esôfago, entre a boca, a laringe e a faringe, né, nós temos a primeira válvula, que é a esfíncter esofágica superior. E embaixo nós temos a válvula esfíncter esofágica inferior, que no caso divide esôfago e estômago. O que muitas vezes acontece é que essa válvula ela começa a afrouxar, vamos dizer assim. E aí ela permite que o alimento passe de volta, que ele acaba voltando para o esôfago, e aí dando aquela sensação de queimação no esôfago da pessoa que está sofrendo aquela situação. Às vezes também uma das causas que a gente tem que colocar é pequena, a porcentagem é pequena, mas a hérnia de hiato, alguém já escutou falar sobre isso, que é uma doença, uma patologia, né? A hérnia, quando o estômago ele hernia, ele entra dentro do buraco existe um buraco no diafragma, que é a divisão entre o pulmão, né, e o abdômen, e aí esse estômago ele volta, e aí esse acúmulo de alimento também faz ele subir um pouquinho para cima também, e também levar para o esôfago e dar essa sensação de azia, essa queimação. Ok, doutor, teriam alguns remédios caseiros, algumas soluções caseiras para resolver principalmente a questão da azia, né? Que é algo que aparece mais frequente nas pessoas, esse problema. Inclusive a gente tem que observar, tanto para azia como para má digestão, que muitas vezes as pessoas que padecem desse problema se automedicam. E aí vão se automedicando, e aí esse é o grande problema. Que você às vezes tem um problema que é sério e que precisa resolver. A primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte: uma vez que eu suspeitar desses problemas, que eu procure uma ajuda médica e que o médico investigue. Muitas vezes, é importante a gente falar isso para os nossos ouvintes, que não é necessário exames complementares. Por exemplo, doutor, talvez venha a pergunta: doutor, eu preciso fazer endoscopia para saber se eu estou com algum problema? Nem sempre. Se o teu problema, no caso, não é todos os dias, não é repentino, muitas vezes um tratamento com algum remédio, algum medicamento que o médico vai passar ajuda. Uma coisa que a gente às vezes orienta, por exemplo, que tem vendido sem receita médica, é a utilização, por exemplo, dos antiácidos, né? Às vezes a pessoa tem aquela sensação, foi no churrasco, por exemplo, que a gente acabou de falar, sim, e aí tem aquela sensação que tá de sensação de plenitude e tal, tomar um pouquinho de antiácido ajuda bastante. Agora, o problema é quando esse negócio continua persistindo, aí precisa procurar um médico, né? Às vezes a pessoa falou do leite, viu? Cuidado com o leite, porque o leite, antigamente as pessoas achavam que ajudava, mas o leite mais atrapalha do que ajuda. Última pergunta pra gente encerrar aqui, a nossa amiga, deixa eu pegar o nome dela aqui, a Roseli do Primaveras perguntou, gostaria de saber, às vezes ao comer, sinto sensação de estômago embrulhado, e aí ela já percebe que vai fazer mal, né? Vômito, diarreia, parece que a barriga tá torcendo, ela diz que a barriga torce, enfim, o que poderia ser isso aí, doutor? Exato, às vezes, olha só, essa sensação de vômito, diarreia, intestino torcendo, muitas vezes pode estar relacionado também a parasitismo. Nós estamos falando de problemas de verminose e os parasitas que, no caso, colonizam o intestino, que muitas vezes podem levar a isso. E poderia ser também, às vezes, alguma intolerância a algum alimento também? Poderia causar isso? Muito bom, muito bem falado, Dizzy. Volta uma história do leite, por exemplo. A criancinha, ela, no caso, tem enzimas que digerem o leite. À medida que nós vamos crescendo, essas enzimas vão diminuindo no nosso corpo. Então, por exemplo, o adulto, ele muitas vezes vai experimentar a intolerância à lactose. Sim. Então, alimentos, no caso, com base lactose, muitas vezes pode levar essa sensação, como a nossa ouvinte falou. Então é importante primeiro descobrir o que está acontecendo. E aí só o médico que vai conseguir, através do interrogatório, da anamnese que a gente fala, saber qual é a causa e qual o tratamento adequado. A Luciana perguntou, eu ia falar a última, mas acabou de chegar. Essa vai ser a última agora. A Luciana falou que tem azia toda vez que come alguma coisa que tenha trigo. Ela quer saber se tem alguma coisa a ver com o fermento ou com o próprio trigo em relação a isso. Olha só, nós estamos falando da intolerância
intolerância ao alimento. Nós acabamos de falar sobre a intolerância ao alimento e provavelmente ela pode ser intolerante ao trigo. Tem que observar. Talvez, por exemplo, se retirar o trigo e ela se sentir bem, tá aí o resultado. É intolerância provavelmente ao trigo e aí precisa, no caso, suspender, infelizmente, o alimento. Doutor, obrigado pela sua presença, agradecer as rádios parceiras também que tiveram com a gente hoje mais uma vez. Obrigado a todos os nossos ouvintes, obrigado aos ouvintes que nos escutam através da 93 FM, através da Vale Verde FM, Sideral FM, Interativa FM, e a Interativa FM de Jaru também, a todas essas pessoas, e todos sem exceção, muito obrigado a todos vocês por fazer parte do Vida Saudável. Para nós é uma alegria imensa estar aqui à frente dessa bancada da 93 FM, sempre. Bom, obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente volta com mais um Vida Saudável.